Nossa, filho. É uma escalada bizarra. Olha a pedra lá. Bom dia, Monte Verde. Estamos hoje neste distrito de Camanducaia, sul de Minas, praticamente em divisa com o território São Paulo, o que divide Monte Verde de São Paulo é basicamente a Serra da Mantiqueira, para onde estamos indo. Esse distrito Monte Verde tem sua história ligada a um casal da Letônia que por aqui se estabeleceu a partir da década de 1930. Vieram para cá quando ainda era uma fazenda. Existiam cerca de 4 famílias morando no que era chamado de Campos do Jaguari. Esse território hoje totalmente urbanizado. Quando eles chegaram na região, a primeira visita era habitado, portanto, por poucas famílias. Uma região bem rural, marcada por muitas madeiras, ainda bem presente aqui as araucárias, também muitos pinheiros. E aí o casal Werner e Emília, ele madeireiro, tinha aqui uma ótima matéria-prima para se trabalhar, clima propício, bem parecido com a sua terra natal, e foi justamente isso que foram esses fatores que os atraíram. Então eles vieram inicialmente para estabelecer moradia com a sua família, e depois, só na década de 50, em 54, salvo engano, foi vendido o primeiro lote. Eles venderam o primeiro lote e dali começou-se a se desenvolver a vila, distrito de Monte Verde. Depois, de qualquer maneira. Você foi pra lá, né? Bom dia, senhores. Bom dia. E foi justamente aqui, nessa praça onde está a Igreja Batista, e começou esse povoamento estabelecido por Greenberg, por Werner e Emília, ali a partir da década de 30. A história é que quando eles ouviram falar do tal Campos do Jaguari, a ideia era basicamente encontrar essa terra que fosse mais cultivável do que a Europa, do que o norte da Europa, no caso, muito frio, onde a agricultura tem seus momentos específicos. E aqui o pai de Werner, que trouxe ele aos 3 anos de idade para cá, já tinha ouvido falar de outros letões ou letos, que era uma terra em que se plantando tudo dava, o tal Brasil. Então eles chegam, na verdade, em 1913. O pai do Werner, com Werner aos 3 anos, moram em diferentes regiões de São Paulo. E aí, quando escutam falar do tal Campos do Jaguari, vem pra cá e começa esse processo. Até curiosa a história, porque quando eles chegam para poder visitar, não tinha nenhuma terra à venda. Eles tentam comprar, não encontrando nada, estão indo embora. 10 quilômetros de estrada, de trilha, na verdade, a cavalo. E logo na saída são abordados por alguns desses moradores antigos da tal fazenda dos Campos do Jaguari, que falam com ele que tinham sim 5 alqueires para serem vendidos. Então
eles compram esses 5 alqueires e é o início da povoação pela família da Letônia, justamente ali onde está hoje a igreja batista, o início da fazenda dos Greenberg, que depois deu início ao loteamento. Eles foram ampliando essas terras, comprando várias outras fazendas locais, terras locais, até serem os primeiros grandes proprietários do que se tornou o loteamento da Vila Distrito. Bom, para lá que a gente está indo, começando a abrir o horizonte para a Serra da Mantiqueira. Serra dos Poncianos é o nome desse trecho da Mantiqueira que vamos atingir, na direção da chamada Pedra da Onça, ou Pico da Onça. Olha, é verdade. Bandeirinha da Letônia ali. Ainda muitos letões ou letos presentes por aqui, sejam descendentes diretos ou indiretos da família de Greenberg. Deixamos a vila, a parte mais urbanizada, na direção da Mantiqueira propriamente. Essa é a segunda bifurcação. A primeira dava acesso às chamadas Pedra Redonda, ou também ao Chapéu do Bispo. São as trilhas mais icônicas, as pedras mais icônicas aqui para se acessar turisticamente. Porém, de alguns anos para cá, da pandemia para cá, ou talvez um pouquinho antes, elas se tornaram cobradas. Quando visitei aqui a primeira vez em 2017, 2018, salvo engano, o acesso era feito de forma gratuita a qualquer um desses atrativos: Pedra Redonda, Platô, Chapéu do Bispo. E agora se paga 2019 a visita, corrigindo a informação. Então era pago, não era pago, agora paga esse valor de R$40 para poder fazer o passeio. Então a gente resolveu dar uma olhadinha no mapa aqui e descobriu a tal Pedra da Onça, Pico da Onça, também na Serra dos Poncianos, ou seja, a mesma porção da Mantiqueira, cujo acesso é ainda gratuito. E aí, portanto, tomamos o sentido de São Paulo. Do outro lado da Mantiqueira já tem São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. Reto mesmo? Agora começa a trilha. Algum lugar aqui. Trilha do Jorge? Jorge. Ele falou que rolava de parar o carro. Você quis cobrir a gente e subir a trilha. Vamos pegar agora a chamada Trilha do Jorge, pela qual se faz a ascensão à Onça. Ou seja, esse aqui é o lugar indicado para quem quer vir de carro até o ponto mais próximo dessa ascensão. Deixa o carro aqui e aí começa a subida. Hoje estamos aqui de guia. Fernando, meu irmão na frente, Gabriel, primo, ou seja, rolê em família. Mais uma vez celebrando boas travessias juntos. E vai começar a subida. Depois de um bom plano, pegar na parte do Vale de Monte Verde, por onde corta a Avenida Monte Verde, a rua dos comércios, a rua mais turística. Agora, portanto, deixando a parte urbana, deixando o vale para ganhar as encostas da Mantiqueira.
Território privado, ou pelo menos margiano. Território da Melhoramentos. Empresa de papel, celulose? É. Positivo. Não. Não. Primeiro desafio já tá armado. Não, só de olhar dá pra ver o tanto que tá escorregando. Ei, já foi. Pelo menos foi só um. Caraca. Pelo menos foi só um. Acionou o bastãozinho, já era. Pode saber. Parece que não para de subir mais, velho. Ele vai sair de 1.500 para 1.970. Segundo, Mas não vai ser não. segundo os relatos locais, é uma trilha que só sobe e depois naturalmente só desce. O plano já foi, ficou para trás. Daqui em diante é só para cima. Praticamente tamanho maior que minha mão, na verdade. Mergulhando em profundidade na Serra da Mantiqueira, suas árvores centenárias, guardiãs de tanta água, tanta história. Serra da Mantiqueira, ao longo do processo de colonização portuguesa do Brasil, foi uma das cadeias de mais difícil transposição pelos bandeirantes, notoriamente pela sua extensa cobertura vegetal, Mata Atlântica muito densa, e também pelo desconhecimento dos caminhos. Não fossem os povos originários que por aqui habitavam, dificilmente os bandeirantes sertanistas teriam tido algum sucesso na transposição da região hoje São Paulo ou Vale do Paraíba para a região dos Sertões, hoje notoriamente Minas Gerais e adjacências. Então foi graças ao conhecimento dos povos que aqui habitavam, temos a presença dos chamados Macro-G, tronco linguístico que habitava largamente essa região do sertão, hoje de Minas Gerais, sejam eles os puris, coroados, temos também mais adiante, mais acima, próximo do Espírito Santo, aimorés, botocudos. São vastas etnias, povos que por aqui já viviam antes desse contato com os portugueses, e foi graças a eles que esses caminhos foram consolidados, digamos, pelos portugueses na perspectiva colonizadora. Sabe-se também que o próprio Fernão Dias, o bandeirante que se tornou famoso por ter consolidado o caminho de São Paulo para as Minas, contou com o conhecimento dos Goianá ou Goianazes, que habitavam na região do Vale do Paraíba ou na própria região de São Paulo hoje, São Paulo de Piratininga. Graças a eles que esses caminhos de transposição da serra foram adotados. Sabe-se inclusive que o ponto tradicional de se atravessar a Serra da Mantiqueira seria mais ao norte daqui, onde hoje está a região de Cruzeiro, Passa Quatro, a chamada Garganta do Imbaú. Começando a ouvir o barulho de água. Dois quilômetros de ascensão desde a transposição do primeiro curso d'água, e agora começando a ouvir o barulho de alguma corredeira. Bom dia. Eu também falei a mesma coisa, acho que eu ouvi vozes. Bom dia. Beleza? De São Francisco. Ah, Ah, Vocês legal. estão indo pra onde? A gente tá em Papeta da Onça. Ah, tá.
Tá aqui Pico perto, da já. Onça. Tipo, a bifurcação já tá... Encontramos agora esse trio vindo de São Francisco Xavier. Do lado delas, do lado de lá, São Paulo para cá, na direção de Monte Verde, já fizeram uma ascensão de 750 metros. Da nossa parte, 256 até o presente momento. Apesar que ainda nos guarda pelo menos mais metadinha até o Pico da Onça. Que isso? Caraca, o tamanho da pedra. Isso é o tipo de paisagem que só se vê por aqui. Muito atípico. Muito atípico para a região do quadrilátero aquífero ferrífero, porção central de Minas, onde, claro, temos muitas pedras, mas não esse tipo de formação, especialmente abraçada pela mata, coisas que só a Mata Atlântica proporciona nessas imediações Minas, São Paulo, Rio. Parece até um navio encalhado. Bom, aparentemente chegando agora no ponto de bifurcação para São Francisco Xavier. É aqui, né? Justamente aqui, ó, esquerdinha. Desceu São Francisco Xavier, poucos quilômetros, distrito São José dos Campos. Então, muito possivelmente, essa bifurcação aqui já está também fazendo a divisa entre Minas e São Paulo, deixando agora Minas Gerais e entrando em São Paulo. Ao que tudo indica, linha de cumeada, ou seja, daqui em diante dá para subir mais, claro, mas também fácil de descer do lado de lá, descendo São Paulo, subindo, linha de cumeada, Mantiqueira, Pico da Onça. Não bate esse facão de onça. Eu já ia falar, velho, tem umas ali que estavam marcadas. Mais uma área boa de camping aqui, né? Com certeza, amplamente usado para acampar. Abrigo do vento, abrigo do frio. Aqui daria pra ver a praia, velho. Pico da Onça. E lá no fundo, no vale, São Francisco Xavier. Surreal essa altitude. Quase 2.000 metros nesse momento. E agora, notoriamente, belo ângulo para o chamado Vale do Paraíba. Importante vale definidor de muitas conexões. Caminhos pré-coloniais, caminhos coloniais. Muitas das estradas e conexões adotadas pelos bandeirantes sertanistas ao longo da ocupação, da interiorização da América Portuguesa se deu no Vale do Paraíba. Saindo de São Paulo, antiga vila de São Paulo de Piratininga, eles adotavam justamente o caminho do Paraíba do Sul, Vale do Paraíba, até Taubaté, e de Taubaté se atingia a garganta do Ibaú, na Serra da Mantiqueira, para atravessar para os sertões, para as Minas Gerais. Nesse momento, portanto, aqui na cumeada, uma das linhas de altitude da Serra da Mantiqueira, não a mais alta, mas uma bem alta. Estamos a exatos 1.947 metros de altitude, embora não seja a linha mais alta, a parte mais alta da Mantiqueira nos permite esse ângulo bem especial, seja para a região de São Paulo, Vale do Paraíba, ou do lado de lá, Minas Gerais. Deixando agora o Pico da Onça na direção da Pedra Bonita, por onde
faremos a conexão com a Pedra Partida, seguindo ainda essa linha de cumeada da Mantiqueira, Serra do Ponciano, na direção da Serra do Selado. Uma opção seria naturalmente o retorno pela trilha onde viemos, descendo na direção da bifurcação para São Francisco Xavier e então Monte Verde. No caso, avistamos aqui pelo mapa de calor do Strava registros já feitos em outros tempos. Não se sabe exatamente quando e quanto se faz, mas ao que se sugere pelo mapa, existe uma linha de conexão, uma trilha de conexão margiano, essa que é chamada Pedra Bonita, não passa por ela propriamente, talvez só margeia e segue na direção da Pedra Partida. E aí, bom, Pedra Partida, depois Pedra Redonda, são algumas toponímias, alguns pontos turísticos mais notórios de Monte Verde propriamente. Sempre aqui em contato entre São Paulo e Minas. Inclusive a brincadeira é que pé esquerdo nesse momento pisa em São Paulo, pé direito em Minas, já que a Mantiqueira faz justamente a divisa entre os dois estados. Próxima bifurcação direita de novo, depois esquerda. Pedra Bonita, marcando o horizonte entre a cúpula das árvores. Paisagem bem sutil, mas norteadora dos nossos caminhos. Segundo o mapa, adiante teremos o chamado Mirante do Abismo. Ao mesmo tempo, passa nele, não. Passa por fora. Ele já ficou pra lá, sentido Pedra Bonita. Ele é tipo pro Vale do Paraíba. É. Então, cortaremos pela direita da Pedra Bonita, desviando de São Paulo para as Minas. Assim que entra na trilha, já entra em Minas. Trilha muito mais fechada desde o Pico da Onça até aqui, em comparação aos caminhos adotados de Monte Verde até a Pedra da Onça. Mato muito fechado, em contato já de novo com Minas Gerais. Cruzando agora uma nascente, provavelmente do córrego que atravessamos as duas vezes ao longo da subida aqui para o Pico da Onça. De volta a Minas Gerais. Mais uma angulação para Monte Verde. Olha o aeroporto lá. Dá para ver só a linha dele. Nosso caminho de vinda foi basicamente atravessando todo esse vale. Primeira abertura desde o Pico da Onça. Primeiro momento de contato mais aberto com a paisagem. Trilha bem fechada, bem mergulhada na mata. E nesse momento, 1987 metros. A Pedra Partida a qual estamos indo
está a mais de 2.000 metros, então ainda temos uma boa ascensão até chegar no topo. Trecho final de conexão, Pico da Onça com pedra partida, um bom bambuzal, metros finais, não é nem para frente, mas para cima. Nossa, filho. É uma escalada bizarra. Olha a pedra lá. Olha o tamanho dela, velho. Olha lá. Olha mesmo. Caraca. Agora é saber se tem caminho. Não é aqui não. É aí, ó. Pra lá. Desce lá de lá. Tem um aqui, mas parece que não tem saída, velho. Pode ver aqui. Quer ver aqui? Vamos tentar. Ele vai maquiando. Eu vou voltar aí com esse. Foram 10 quilômetros até aqui, com pouco mais de 600 metros de ganho de elevação. Voltar não é opção. Pelo menos não gostaríamos que fosse. Já é ela? Já é para pedra partida? É. Espera aí. Vamos junto com o Gabriel. Pedra da Onça. Dá pra ver só uma linha de pinheiros adiante de onde viemos caminhando agora. E essa é a chamada Pedra Bonita. Momentos finais. Como se pode perceber, não há exatamente um caminho. É basicamente um beira-pedras por onde se dá da forma possível. Eis, pedra partida. Você chegou à pedra partida, seja bem-vindo. Curta a paisagem, cuide da natureza. Altitude 2046 metros. Daqui do alto a gente consegue avistar com mais clareza. Essa aqui é a Serra dos Poncianos. Aqui, pedra partida. Adiante a gente tem continuação dessa cadeia, tudo Mantiqueira, claramente, mas os nomes de batismo dessa porção ainda aqui Serra dos Poncianos. E adiante temos o Pico do Selado, portanto, linha divisória entre Poncianos e Serra do Selado. Do lado de cá,
Minas Gerais, Monte Verde assentado no vale, e do lado de cá, mais uma vez, o Vale do Paraíba, já, portanto, São Paulo. Logo atrás dessa que é chamada Pedra Bonita, já tem a cidade, a vila de São Francisco Xavier. Região lindíssima, de muitas serras, pedras e, naturalmente, muita água. Lindíssima travessia concluída, portanto. Monte Verde, Pico da Onça, do Pico da Onça para a Pé da Partida. Salve Monte Verde, salve Grimberg, salve Campos do Jaguari. Valeu, valeu!